Estimados irmãos e irmãs, povo de Deus presente aqui no nosso santuário de São José de Ribamar, queridos ouvintes da Rádio Educadora, irmãos internautas, nós estamos vivenciando o nosso festejo, teremos a Santa Missa logo mais, e antes das missas, nós estamos fazendo uma pequena catequese de ensinamento para nos preparar ainda mais para vivenciar os mistérios de Deus na nossa vida e também a nossa fé. O tema da nossa igreja, o tema da nossa catequese de hoje é Igreja, Sínodo e Missão. Igreja, Sínodo e Missão. A fundamentação bíblica, pegamos três textos bíblicos. O primeiro deles, Gênesis 1. O segundo, Gênesis 12, e o terceiro, o Evangelho de São Mateus, capítulo 28. A partir dos textos bíblicos, Gênesis 1, 26 a 28, a criação do ser humano para ajudar Deus a coordenar a criação. Neste texto bíblico, Deus diz assim: façamos o ser humano, o homem, a nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher, e Deus os abençoou e disse: multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. O que este texto tem a ver com sinodalidade? Primeiro aspecto, Deus é o Senhor e o Criador de tudo. É Ele quem gerencia tudo, quem tudo governa. E Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E Deus fez homem e mulher. Homem e mulher são criados para ajudarem a Deus a coordenar a criação. É o primeiro aspecto da sinodalidade. O homem e a mulher são corresponsáveis com Deus pela criação. Deus diz: dominai, submetei, governai, cuidai da criação. Então, o homem e a mulher são corresponsáveis. A sinodalidade é a corresponsabilidade de todos para com a fé e para com a criação e para com tudo aquilo que Deus nos dá como dom. Esse texto diz: homem e mulher foram criados à imagem do Deus Criador, e Deus disse: governai, cuidai da criação. Homem e mulher corresponsáveis da criação com Deus. Sinodalidade, corresponsabilidade. O segundo aspecto da sinodalidade encontrado neste texto, quando Deus diz: façamos o homem e a mulher a nossa imagem, a nossa semelhança. Nós sabemos, na fé cristã, que Deus é comunidade de pessoas. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Um só Deus, numa família divina única, constituída pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus é família, Deus é comunidade, e Deus nos criou para que nós também sejamos comunidade, sejamos família. Está aí o segundo aspecto da sinodalidade. Nós somos chamados a ser uma família, a ser uma comunidade, a ser um povo, a ser uma humanidade. Nascemos de Deus para sermos coletividade, comunidade, família. É o segundo aspecto da sinodalidade. A sinodalidade diz respeito ao conjunto do povo de Deus, ao conjunto da criação de Deus. Nós não podemos nos isolar, não podemos nos achar únicos, separados de todos. Não.
Deus nos criou para sermos uma humanidade, um povo, uma coletividade, uma família. Somos membros de um povo. Assim acontece também no campo da fé, no campo da igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo e somos todos irmãos. Somos membros da igreja e somos todos irmãos. Somos membros da nossa família, a família era de casa. E somos irmãos, pais e filhos entre nós. Coletividade, comunidade, família. O Deus família, o Deus Trindade, nos criou para sermos comunidade, para sermos família, à sua imagem. Outro dado importante da sinodalidade é que Deus criou homem e mulher e diz: crescei e multiplicai-vos. Homem e mulher são chamados a gerar vida, a fazer crescer a humanidade, a gerar filhos. A cocriação, a procriação dizem respeito também à sinodalidade com relação à vida humana, à vida familiar. Um outro aspecto da sinodalidade encontramos no segundo texto que nós escolhemos, Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. A formação do povo de Deus a partir de Abraão. Quando Deus escolheu Abraão, Deus o escolheu em vista de formar um povo, o povo judeu, para a partir deste povo, Deus salvar toda a humanidade. Está aí de novo a ideia de coletividade. Quando Deus escolhe alguém como escolheu Abraão, é sempre visando um projeto coletivo, um povo, uma igreja, uma comunidade, uma humanidade. Aqui, vamos ler o texto onde Deus fala com Abraão. O Senhor disse a Abraão: deixa a tua terra, a tua família e a casa de teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Vai, parte, escuta meu chamado, dá sim ao meu apelo. Eu farei de ti um grande povo, uma grande nação, coletividade, sinodalidade, povo. E Deus continuou dizendo: eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Isso aqui é importante. Deus escolheu Abraão para formar um povo, uma coletividade, o povo de Deus, o povo da aliança. E Deus também disse: a partir de ti, que eu abençoo, eu quero abençoar, salvar todas as nações da terra. A salvação coletiva diz respeito também à sinodalidade. Deus escolheu Abraão para ser um povo, e a partir deste povo, a partir da bênção dada a Abraão, Deus quer salvar a humanidade inteira. Até aqui estamos vendo que a sinodalidade diz respeito à governança do universo, com a responsabilidade com Deus. O ser humano governa o universo na corresponsabilidade, no cuidado com a criação. A sinodalidade diz respeito à família, que Deus criou para ser um povo. E a sinodalidade diz respeito ao povo de Deus que nasce de Abraão, porque Deus escolheu Abraão. Também no Novo Testamento, o terceiro texto bíblico, Mateus 28, 18 a 20. Esse texto é importante porque ele nos fala da evangelização. Como nasce a igreja? A igreja nasce de Jesus e de sua atividade missionária. A igreja nasce do envio de Jesus aos apóstolos. Jesus os envia em missão. Leiamos o texto de Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se dos discípulos, disse-lhes:
Ide, portanto, e fazei de todas as nações discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A igreja nasce do mandato missionário de Jesus, que envia 12 a todas as nações. Coletividade, sinodalidade. A partir de 12, ele quer salvar todas as nações. Jesus é o enviado do Pai, é o Salvador, é o Filho único de Deus. Mas nele, a partir dele, nasce um povo. Primeiramente 12. E depois, esses 12 querem abraçar todas as nações. Ele diz: fazei de todas as nações discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sinodalidade, coletividade, povo de Deus, aliança com toda a humanidade, através de Cristo. Outro dado importante deste texto é quando Jesus diz: ide, batizai e ensinai. O discipulado a Jesus, ser discípulo dele, nasce do ensinamento, da catequese, da pregação, e nasce do sacramento, nasce do batismo. É muito importante sabermos que a igreja assembleia, a igreja povo de Deus, nasce da pregação, nasce da catequese, nasce da evangelização e nasce do trabalho coletivo dos 12, que são enviados por Jesus. Outro dado desse texto, quero destacar com relação à coletividade, é que aqueles que nascem da pregação, nascem do sacramento, são batizados em nome da Trindade. Ide, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da Trindade. O povo de Deus nasce em nome da comunidade divina, família divina, sinodalidade. A igreja nasce, diz o Concílio Vaticano II, existe como o povo reunido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a teologia do povo de Deus presente na Lumen Gentium, uma das constituições do Concílio Vaticano II. E, portanto, tudo isso significa sinodalidade. Povo, coletividade, corresponsabilidade do homem, juntamente com Deus, para governar a criação. E aqui quero destacar a corresponsabilidade de Abraão com Deus para formar um povo. De novo, sinodalidade. Abraão é responsável junto de Deus para formar um povo. E aqui, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, os 12 são responsáveis juntos com Jesus. Corresponsabilidade de novo. Isso é sinodalidade. Um povo corresponsável com Deus, corresponsável com seus pastores, corresponsável com a comunidade, para formar a igreja, fazer pastorais, evangelizar, dar testemunho. É nesse sentido que a igreja é comunhão e missão. E sendo igreja, comunhão e missão, é a igreja sinodalidade. Este termo, sinodalidade, nasce da palavra grega sínodos, que significa, se refere ao modo específico de viver e de operar do povo de Deus. É um povo que está no caminho, conjuntamente, caminhando. Sínodos. Caminhar juntos no caminho. A igreja é um povo a caminho, mas não é todos, não são todos, ou quaisquer uns, ou um só,
é a reunião do conjunto. Nós todos na comunhão, nós todos na corresponsabilidade, nós todos na missão, nós corresponsáveis por tudo, corresponsáveis pela liturgia, pelo dízimo, pelas pastorais sociais, corresponsáveis por planejar, executar, avaliar as pastorais, todos sentindo-se concernidos e corresponsáveis por tudo. Como Abraão é responsável junto de Deus e com Deus pela formação de um povo, como os 12 são responsáveis com Jesus e entre si pela formação do povo de Deus, a igreja. E como o homem e a mulher criados por Deus são corresponsáveis entre si e com Deus pela criação, nós somos responsáveis pela fé, pela atividade missionária, pela pregação e pelo testemunho. Outro dado que quero destacar na tradição da igreja sobre sinodalidade. No século II, um santo padre chamado Inácio de Antioquia, ele escreveu várias cartas sobre a vida da igreja. Na carta que ele escreveu à comunidade de Éfeso, ele afirmou que todos os membros da igreja são companheiros de viagem. Companheiros de viagem. A igreja é um povo viajante, caminhante. Todos os batizados são companheiros uns dos outros. Por isso devem atuar juntos. Sinodalidade. São Cipriano de Cartago, herdeiro e intérprete dessa tradição, na metade do século III, ele formulou o princípio sinodal, segundo o qual, na igreja local, São Cipriano de Cartago diz, na igreja local, o bispo nada faça sem ouvir o conselho dos presbíteros e diáconos. Sinodalidade é isso, combinar juntos. O bispo nada faça sem o conselho dos presbíteros e diáconos, segundo São Cipriano de Cartago. E ele continua dizendo, presbíteros e diáconos, nada façam sem ouvir o conselho dos leigos, o conselho paroquial, o conselho da comunidade. Povo de Deus, povo de batizados, nada faça pastoralmente sem os pastores, sem os diáconos, sem os padres, sem o bispo. Ele continua dizendo, na igreja há assim um episcopado, um cuidado que é comum a todos, que é corresponsável a todos. Nem o bispo haja sozinho, nem os padres e diáconos hajam sozinhos, nem o povo haja sozinho, mas todos em assembleia, planejem, executem e avaliem, e sintam-se igualmente responsáveis pela manutenção, pelo cuidado, pelo zelo, pelo crescimento da igreja, pelo crescimento da fé. Em consequência disso, esses ensinamentos da tradição, século II, século III e muitos outros, em consequência do Concílio Vaticano II e dos mais diversos sínodos cristãos que aconteceram depois do concílio, deriva-se, aprende-se que a igreja é o povo sinodal de Deus. A igreja é uma assembleia que caminha e trabalha nas estradas do mundo rumo à vida eterna. Na comunhão dos mais diversos dons e carismas e dons de ministros ordenados, de leigos e leigas, par de família, crianças, idosos e jovens, e nos mais diversos carismas da vida religiosa. A vida religiosa se organiza em congregações, ordens, institutos de vida religiosa. Se organiza através dos votos de castidade, pobreza e obediência. E se organiza através da vida comunitária, nos mais diversos carismas. Todos esses carismas, leigos, ministros ordenados e religiosos, devem atuar na corresponsabilidade, na assembleia, no apoio conjunto, na avaliação conjunta,
na realização das pastorais conjuntamente. É isso que é sinodalidade na igreja. Uma igreja unida, fraterna, missionária, entusiasmada, animada pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma igreja que se espelha na Trindade. A Trindade que disse: façamos o ser humano a nossa semelhança. E uma igreja que nasce da Trindade, quando Jesus diz: ide a todos os povos, raças, línguas e nações, e batizai a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estimados irmãos e irmãs, este é o ensinamento, a catequese sobre sinodalidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São José de Ribamar. Nós agora vamos ler as intenções e nos preparar para o início da Santa Missa.